Que a paz e o amor do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. O texto da nossa devoção de hoje é o texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 21, que diz assim: Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esse momento é o momento em que José definitivamente consolou e convenceu os irmãos de que o seu perdão era real, de que ele havia de fato perdoado os irmãos há muito tempo atrás. Esse contexto do nosso versículo, eles acabam de voltar do sepultamento de seu pai Jacó. E agora, os irmãos dele estavam com uma terrível dúvida no coração. Será que José de fato nos perdoou de todo o mal que nós tentamos contra ele? Apenas para lembrar, José, no tempo que foi vendido pelos irmãos, ele era o filho mais jovem de Jacó. Só por isso, Jacó tinha um apreço especial por ele, um amor diferenciado. Não que era um amor maior por José, mas era um amor diferenciado. Mas tinha outros dois fatos que ainda deixavam os irmãos dele tristes e muito irados contra ele. O primeiro fato é que José, ele ia até a lavoura, descobria o que os irmãos estavam fazendo de errado e contavam aos seus pais. Então ele era o fofoqueiro da turma. Pelo menos os irmãos ouviam assim. E o outro fato que foi determinante na vida dele foi quando Deus, em sonho, revelou a ele o que iria acontecer. Eles estavam colhendo feixes de trigo e todos os feixes de seus irmãos, inclusive de seus pais, se inclinaram perante o seu feixe de trigo. Isso deixou até mesmo Jacó muito brabo com José. Olhando para esses três fatos, os irmãos dele então planejaram a morte de José. E em certa ocasião, ao avistarem José vindo de longe, planejaram a sua morte. Mas um de seus irmãos não queria que isto acontecesse. Então fez uma sugestão. Em vez de matar José, vamos jogá-lo nesta cisterna em um poço e vamos deixá-lo ali. Jogaram José dentro da cisterna, pegaram a sua túnica e depois passou uma caravana de midianitas ali. Então eles pensaram, não, mas em vez de matar ou deixar José dentro da cisterna, vamos vendê-lo aos midianitas. E foi o que fizeram. E José foi vendido aos midianitas e os midianitas o levaram até o Egito e lá ele foi comprado por Jacó. Serviu Jacó por muitos anos. Mas aconteceu que José também enfrentou muitas lutas ali, muitas dificuldades, inclusive 3 anos de prisão de forma inocente. Mas foi ali na prisão que o seu dom de interpretar sonhos se tornou muito mais evidente. Quando ele interpretou o sonho do faraó, o sonho que haveria
7 anos de muita fartura e 7 anos de total escassez. Então, diante do sonho, da revelação de José, José chegou a ser o segundo homem mais poderoso. E naquela ocasião, quando veio os anos de escassez, seus irmãos vieram ao Egito. E ali para buscar alimento para eles e para o seu povo, para todas da sua família. José então se fez a conhecer a eles, os perdoou, trouxe todos eles para morar no Egito juntamente com seus pais. Agora Jacó havia morrido. E os irmãos de José estavam com aquela terrível dúvida no coração. Será que José de fato perdoou os nossos pecados? Então, José os convenceu de que ele havia perdoado já fazia muito tempo. E ele os convenceu dizendo: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, muitas vezes nós carregamos por anos a dúvida se fomos perdoados pelos nossos irmãos também. Assim como eles também carregam a dúvida se nós os perdoamos de fato e de verdade. Muitas vezes nós temos dúvida se Deus perdoou o nosso pecado ou não. No momento da confissão e da absolvição, será que Deus de fato perdoa os pecadores arrependidos? Deus quer que você tenha a certeza de que você também está perdoado. E como Ele faz isto? Ele quer te dar esta certeza através de Jesus. Deus enviou o seu Filho. Jesus foi obediente em toda a sua passagem pela terra. Em tudo obedeceu ao seu Pai. Sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E a partir disto, Deus diz também: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. Então, se nós cremos em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza do perdão. E algo interessante, nós só podemos ter esta certeza se de fato crermos em Jesus. Por isso, assim como José consolou os seus irmãos e lhes falou ao coração, Deus também em Cristo Jesus, Ele quer falar ao nosso coração. Deus quer que Jesus esteja dentro do nosso coração. E se Jesus está dentro do nosso coração, então podemos estar consolados. Podemos estar com a plena certeza do perdão de Deus por todos os nossos pecados. O Espírito Santo coloca Jesus dentro do nosso coração e nos torna filhos de Deus através de Jesus. Por isso, não duvide do perdão de Deus. Não duvide do perdão de Deus. Creia somente. Crê de todo o teu coração em Jesus. Se você está em Jesus, o teu coração também está consolado e também é a prova de que Deus fala
e falou ao seu coração. Todos os dias ao acordar, diga: Deus, tome o meu coração em tuas mãos. Fortaleça a minha fé em ti. Todos os dias leia esta palavra, a Bíblia Sagrada, porque elas trazem as palavras de Deus e, através destas palavras, que são fiéis e verdadeiras, Deus também está agora falando ao nosso coração. Participe da ceia, porque na Santa Ceia, de forma visível você recebe pão e vinho, mas de forma sobrenatural, você recebe o corpo e o sangue de Jesus. Lembrando que Jesus é o meio pelo qual o Espírito Santo, pelo qual Deus Pai fala ao nosso coração, nos fortalece e nos anima a permanecermos fiéis até o dia de recebermos a coroa da vida eterna. Deus falou ao nosso coração. Louvado seja o seu nome, hoje e para todo sempre. Amém.